Se você é um programador iniciante e sente dificuldade de saber o que fazer para programar uma solução para o problema computacional, então esse vídeo pode te ajudar. Sejam bem-vindos ao Code Forge. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um framework que pode te ajudar a saber como proceder para programar uma solução para um problema computacional. Ao longo dos anos ensinando estudo de dados, eu percebi que muitos alunos têm dificuldade de saber como fazer para começar a programar assim que eles leem um problema computacional. Em geral, o pessoal tenta programar diretamente no editor de textos e isso normalmente não produz bons resultados. Então a proposta desse vídeo é apresentar para vocês um framework, ou seja, um conjunto de passos que você pode seguir para saber como proceder para produzir uma solução na forma de um programa. Nós vamos utilizar um problema computacional relativamente simples como exemplo e vamos aplicar o framework passo a passo até chegarmos no programa em C++ pronto e testado. Vamos então começar? Aqui vamos apresentar então o roteiro que compõe o framework sugerido. Note que esse roteiro é apenas uma sugestão de plano de ação. Certamente devem existir outras opções ou abordagens, então sinta-se à vontade de explorar outras alternativas ou mesmo desenvolver seu próprio método de construção de soluções para problemas computacionais. Bom, o passo 1 é um dos mais importantes, é justamente o que os estudantes em geral apresentam maior dificuldade. Provavelmente isso acontece porque o problema é apresentado na forma escrita e, portanto, requer a interpretação do texto. Além de entender o problema em si, a interpretação do texto visa identificar componentes importantes como quais são os dados de entrada e saída para o problema e quais são as pré-condições e pós-condições do problema em questão. No passo 2 é que a gente vai, de fato, planejar a solução para o problema propriamente dito. Primeiramente, devemos pensar em um exemplo de entrada ou instância do problema, para tentarmos resolver na mão. Para ajudar essa solução mental, é importante fazer uso de papel e lápis para desenhar ou simular de que forma a solução pensada deve funcionar. Durante o processo de concepção da solução, procure garantir a corretude de sua solução, verificando se a cada passo é possível identificar uma solução temporária que resolve o problema, até aquele ponto. Posteriormente, vou exemplificar melhor esse conceito de corretude quando estivermos demonstrando a solução visual mais adiante. Por fim, procure sumarizar a sua solução mental empregada no exemplo com comandos simples e em alto nível. Esses comandos posteriormente serão expandidos e possivelmente se transformarão em condicionais e laços na hora que formos codificar a solução. No passo 3, vamos converter a nossa solução em alto nível, que não está escrita em nenhuma linguagem de programação específica, para comandos da linguagem escolhida. No nosso caso, vamos trabalhar com C++. O último passo consiste em testarmos nossa solução com diversos tipos de entradas para avaliarmos a robustez do programa criado. Esse passo será objeto de um vídeo à parte. Vamos agora apresentar o problema computacional que servirá de exemplo para a gente. Bom, dado um vetor de números inteiros, crie uma função em C++ que encontra e retorna a primeira instância do menor número na coleção. Se o vetor fornecido como entrada for vazio, sua função deve retornar -1. Então, a gente vai começar avaliando um exemplo como esse, dado a entrada A com os elementos 73, 13, 27, 10, 23, 85, 10, 18, sua função deve retornar o valor 3, ou seja, o índice 3. Uma vez que A colchete 3, ou seja, o elemento na posição 3 do vetor contém a primeira instância do elemento 10, que é o menor elemento na coleção. Note que em C++ os vetores começam com o índice 0. Então, a posição 3, o índice 3 do vetor A corresponde ao 10, ou seja, o 10 está na quarta posição. Se por acaso sua função tivesse retornado o índice 6, ela seria considerada errado, apesar
do A, posição 6, conter o menor elemento. Só que esse menor elemento, que é o segundo 10, não é a primeira instância esperada, é a segunda instância. E o problema claramente pede que você retorne o índice da primeira instância. Por isso que a resposta correta deve ser 3, nesse caso, nesse exemplo específico. Bom, uma vez apresentado o problema, vamos agora trabalhar na sua compreensão. A seguir, vamos identificar quais são os elementos, quais são as suas entradas e saídas do problema, bem como quais são os pré- e pós-requisitos do referido problema. Vamos lá? Em termos de requisições do problema, a gente precisa primeiramente identificar quais são as entradas que a função vai precisar e qual é a saída que ela vai produzir. No caso desse problema em questão, a entrada seria um vetor, que pode possuir elementos ou não, ou ser vazio, e a saída vai ser um inteiro correspondente ao índice do menor elemento. O pré-requisito é como se fosse uma condição de um contrato que está sendo garantido. No caso, a gente tem a garantia de que a função vai receber um A válido ou o A vai ser vazio. E, por outro lado, a gente também tem que dar uma garantia de que, uma vez que esteja tudo funcionando, a função vai retornar um índice que seja válido, ou seja, dentro da faixa de 0 até n-1, onde n é o tamanho do vetor, ou -1 caso o vetor seja vazio. Um dos primeiros casos bases que a gente precisa analisar é o vetor vazio. Esse é um caso bem simples, a função deve retornar o índice -1, indicando que não existe menor elemento. Então isso aí não tem muito o que fazer nesse caso. O segundo caso base acontece quando a gente recebe um vetor com um elemento. Nesse caso, esse próprio elemento é o menor de todos, a gente retorna o índice 0, que é o menor elemento encontrado nesse vetor. No caso de dois elementos, a gente começa assumindo novamente que o primeiro elemento é o menor de todos, e ao avançarmos para o próximo elemento, se ele for menor, a gente atualiza, se não for menor, a gente mantém o antigo menor. Nesse caso, o 3 é menor do que o 5, ele passa a ser o índice do novo menor elemento, e aí a gente retorna esse valor para a função principal, porque esse é o menor de todos, considerando apenas dois elementos no vetor. No exemplo geral, a gente começa a perceber um padrão que vai emergir. Nós começamos indicando que o 5 é o menor elemento até o momento, e a gente separa em duas partes. À esquerda fica os elementos que foram processados e à direita os elementos que ainda vão ser processados. Ao avançar a barreira, a gente vai perceber que o 3 é menor do que o 5, então ele passa a ser o novo menor de todos até esse momento. Então a gente garante que, se a gente parar o algoritmo aqui, a gente tem o menor de todos até a barreira. Como essa barreira vai se mover até o final, a gente garante que o algoritmo está correto, pelo menos a ideia é correta. Então, ao avançarmos mais uma posição, o 1 é menor do que o 3, o valor 1 é menor do que o 3, então ele passa a ser o novo menor até esse momento. A gente vai atualizar o índice agora para 2, que é o índice do elemento 1. Em seguida, a barreira vai avançar mais alguns passos, e nesse caso o índice do menor não vai ser atualizado, porque os elementos considerados a cada passagem não são menores do que o 1. Até que a gente chega na posição 5, a gente encontra o -3, que com certeza é menor do que o 1, por isso a gente precisa atualizar mais uma vez o índice do menor. E esse processo, então, como eu falei antes, é o que garante a corretude do algoritmo, porque a cada passo a gente sempre tem o menor de todos até aquele momento. Eventualmente, como essa barreira vai alcançar o final do vetor, a gente garante que o -3 é o menor de todos. E aí é só retornar o índice armazenado até então na variável idxmin para a função que invocou a função menor. O algoritmo em alto nível que a gente consegue identificar a partir dos exemplos seria o seguinte. Se o vetor de entrada for vazio, nós retornamos -1. Se o vetor de entrada tiver apenas um elemento, nós retornamos 0, porque esse é o menor de todos. Se o vetor de entrada tiver mais do que um elemento, a gente primeiro assume que o primeiro elemento é o menor de todos, e a partir daí, a partir do segundo elemento em diante, a gente vai atualizando o índice do menor se for necessário. Então a gente faz um teste para saber se o elemento atualmente processado durante esse percorrimento for menor do que o menor de todos até aquele ponto, nós atualizamos. Caso contrário, a gente permanece com o menor encontrado até aquele ponto. Como eventualmente nós vamos atravessar todo o vetor, vamos percorrer todo o vetor, a gente pode, com garantia, retornar no final o índice do menor elemento encontrado. E esse vai corresponder à primeira ocorrência do menor elemento encontrado no vetor. Então, pessoal, nesse vídeo eu apresentei para vocês o framework, que consiste de um conjunto de passos que pode te ajudar a solucionar um problema computacional. Nós pegamos um problema computacional simples, no caso de achar o menor elemento em um vetor,
aplicamos o framework e chegamos até um algoritmo em alto nível, top level. No próximo vídeo, a ideia é pegar esse algoritmo top level e codificar em C++ e para depois a gente fazer testes e verificar se o algoritmo de fato funciona. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!